Tem um movimento político evangélico nascendo no Brasil e ele está trocando o barulho pela organização. Sai a estridência do Silas Malafaia e entra uma coisa nova muito mais séria. Militância política organizada de verdade. Ontem, Michele Bolsonaro renunciou à presidência do PL Mulher. Hoje, Valdemar Costa Neto dissolveu o cargo. Diz que sem a Michele não faz sentido. Não é demagogia, tá? Sem ela, não faz mesmo. E a maior parte das pessoas vai ler isso como mais um capítulo da briga da família Bolsonaro. Não é. É o sintoma de uma coisa muito maior sendo construída na frente de todo mundo, sem que quase ninguém perceba. Michele, Damares, Nicolas Ferreira, eles são a vanguarda de uma coisa nova na política. O PL gastou mais dinheiro para organizar mulheres politicamente do que todos os outros partidos somados. Do que o PT, tá? Do que o PSOL, que deve ser o partido com mais feministas declaradas do país. No sábado, no meio, a Dília Kerker foi ver como e achou uma máquina. É a lógica dos encontros de comunidades evangélicas misturadas com aqueles encontros antigos de venda de Tupperware. Uma mulher chama as outras para sua casa, serve bolo de fubá, um cafezinho, elas conversam, têm as cartilhas políticas, cada tema com seu enfoque. E por cima ainda tem uma camada de gamificação. Sabe aquilo de app de celular, você vai avançando de fase e ganha os selos, os badges? No PL Mulher são pins. Quanto mais presente nas reuniões, mais pins você ganha. Uma hora, começa a organizar os seus próprios encontros. Com pins suficientes, entra na área VIP do PL Mulher do seu estado e pode estar ao lado com a própria Michele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas mulheres todas organizadas politicamente, você acredita que a Michele, ao abrir mão do título de presidente do PL Mulher, deixou de ser líder do PL Mulher? Não é um cargo que faz um líder político. É a capacidade de inspirar um conjunto grande o suficiente de pessoas. Para as mulheres que ela inspirou, a Michele continua com o mesmo tamanho. Aliás, talvez maior. Porque, olha, como é que esses partidos lidavam com a legislação que obriga a cota de mulheres candidatas? Pegavam laranja para cobrir pro forma. E era isso. 1000 trambiques para fingir que o dinheiro vai para as mulheres quando, na verdade, vai para a mesma turma de sempre. O que o PL está fazendo é uma coisa muito diferente. O PL está formando uma base feminina de militância real. Como está criando um movimento jovem com Nicolas Ferreira do outro lado, e é a mesma coisa. Eu sei. Caminhou de Minas a Brasília, teve raio, um monte de memes fazendo troça pelo flanco esquerdo. Do lado dele estavam as pessoas que estavam, realmente comovidas. E esse é outro ponto importante aqui, militância. Até poucos anos atrás, 1 ano, 2 anos, a gente olhava para um PT, para um PSOL e falava: aqueles são partidos políticos de verdade. O que os fazia partidos de verdade? Militância. Gente que vem de estrelinha do PT na campanha, reunião acalorada em cidade micra no interior. Essa sempre foi a força do PT. O PSOL não tem essa capilaridade petista, tá? Mas nas grandes capitais ele tem uma militância bem relevante. O que faz um partido de verdade não é ter prefeito e deputado, é ter gente que não é nada disso e ainda assim milita de forma organizada dentro do partido, que fala em nome do partido. O bolsonarismo criou uma militância espontânea, mas nunca teve uma militância organizada. Sim, era aquele caos de grupos de WhatsApp, convocação para passeata por rede social, na esperança de ir cascateando e se espalhando a mensagem. Funciona, claro, mas é só por emoção, não é organização. Bolsonaro, Jair, era puro caos. Na presidência da República, com todo o dinheiro que quisesse, nunca conseguiu montar um partido. Quem conseguiu construir uma militância organizada pela direita foi o MBL. Não é à toa que os caras conseguiram montar um partido, mas por enquanto é uma militância concentrada demais em São Paulo, um pouco mais no Sudeste e muito baseada num público de live. Ainda assim fazem encontro anual, vendem curso, tem uma pegada de carteirinha, sabe? Eu sou do MBL. A Michele fez isso. Eu sou do movimento de mulheres do PL. Do movimento das mulheres da Michele. Pessoas têm orgulho disso. O núcleo, segundo o partido, são 431 grupos, passa um pouco de 5.200 mulheres. Parece pouco, não é. Cada uma dessas mulheres é uma líder em potencial. É uma pessoa que se reúne com regularidade com outras mulheres para conversar sobre a vida, para rir e chorar junto, para explorar essa coisa que é a dificuldade de estarmos vivos juntos aqui nesse mundo. E falam sobre política. Falam sobre política com uma cartilha.
E sua líder é Michele Bolsonaro. Essas mulheres tocam em quantas outras mulheres por dia, na igreja, na vida? Pois cada uma delas fala com paixão. Veja, o que a Michele está fazendo tem raiz. Damares Alves já fazia algo parecido no Republicanos sem o tamanho, o escopo e o carisma de Michele. E é sem ciúmes, tá? Damares está fechada com Michele. Olha, eu sei, muitos de vocês nesse momento estão pensando na Margaret Atwood, no Conto de Aia. Não tenham dúvida de que elas representam uma visão muito conservadora sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, sobre sexualidade, sobre a vida. Mas não achem que é aquela pegada de o homem fala e a mulher abaixa a cabeça, porque a relação é diferente. Essas mulheres nesse movimento podem não ter ensino superior, certamente não leram Simone de Beauvoir. Sua conversa sobre política passa por versículos bíblicos, não por filosofia. Não tem discussão sobre que onda de feminismo a qual você pertence. E falar o feminismo, na verdade, é até ofender. Mas essas são mulheres fortes, com vidas difíceis e sem muitas ilusões a respeito de homens. Elas preferem sim ter marido, mas homens são violentos, homens vão embora. Homens são vistos com frequência como gente a mais de quem elas precisam cuidar, e elas precisam cuidar de muita gente. E elas assumem essa responsabilidade. Os homens são crianças grandes. E isso dá trabalho. Eu entendo qualquer mulher de classe média alta que estudou sociologia dizendo: não, muito obrigada, eu tenho minha vida, não estou aqui para cuidar de marmanjo. Tudo certo. O ponto não é esse. O ponto é que essas são mulheres responsáveis que cuidam de muita gente, se sacrificam por muita gente, não são passivas. Podem falar a palavra submissão, mas o que a palavra quer dizer para elas não é o mesmo que chega aos ouvidos fora da periferia. Essas mulheres são líderes. Quem costuma tomar as decisões difíceis em suas casas são elas. Isso não é para dizer que o mundo dos sonhos do conservadorismo evangélico seja ideal para quem não vive nele, porque não é. O ponto aqui é outro. Isso não é uma repetição do bolsonarismo, não é golpe militar, é outra coisa. É esse movimento político evangélico se organizando no Brasil e ele pode se tornar muito rápido uma das bancadas mais organizadas do Congresso Nacional. Porque não, ainda não é. Que ninguém se engane. Flávio Bolsonaro não está no comando aqui, ele perdeu a batalha. Não é para dizer que os capangas do Eduardo Bolsonaro, os Paulos Figueiredos da vida, não tenham razão de atacar a Michele, porque eles têm. Ela está criando uma base de poder que eles não têm. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu tô falando sério, tá? Leiam a reportagem da Julia Keck, essa que saiu no sábado aqui no Meio, canalmeio.com.br. Gente, a assinatura é R$15, só R$15. Ela subiu, a Julia, ao 9º andar da sede do PL em Brasília e mapeou esse projeto Alicerça Brasil por dentro. Quanto custou? R$16 milhões, o dobro do que o PT põe na ala feminina dele. De onde vem esse dinheiro? Como os 431 grupos se conectam? E quem são as mulheres que estão sendo formadas para liderar? Tudo que eu te contei aqui é moldura. A reportagem é a planta baixa. E a leitura que separa quem vai comentar a eleição de 2026 no escuro de quem viu essa engrenagem antes de todo mundo. Está na edição de sábado dessa semana. Assina o Meio Premium. Aliás, esse é o ponto de partida. Flávio Bolsonaro está lascado, tá? Ele não entendeu que precisava prestar mais atenção na madrasta, não consegue controlar o irmão que late como cão raivoso e não tem voto do qual ele precise mais do que justamente o voto feminino conservador. O voto que está prestando atenção na Michele como poucos. Vocês viram, aliás, as imagens do encontro hoje do Flávio com as mulheres conservadoras? Viram, né? Tá lá no Instagram dele, vai lá. Viram como a câmera tá sempre fechada no Flávio? Pois é. Se tá tão fechada assim, imagina só quantas mulheres conservadoras estavam ali na plateia. Os filhos de Jair Bolsonaro estão entregando as eleições nas mãos de Lula. Para Michele, para o Nicolas, para Damares, na boa, tanto melhor. Eles estão mirando outro momento do Brasil, o momento pós-Lula, pós-Jair. O que estão construindo é para depois. Vocês estão preparados para o momento em que a direita eleger mais mulheres do que a esquerda na Câmara? Para o número de deputados em Minas e fora de Minas que são eleitos com o Nicolas fazendo campanha? Porque, olha, a esquerda não tem puxadores de votos como os da direita. Sabe por que não tem? Porque a esquerda olha para a periferia urbana, que é onde está a massa de brasileiros, com desprezo e preconceito. A esquerda perdeu a base popular urbana do Sudeste.
O centro? O centro nunca teve essa base. E enquanto a gente assiste a briga dos Bolsonaro, como quem assiste novela, tem gente ocupando esse espaço vazio. Não com gritaria, com organização. Reunião, cartilha, cafezinho, uma líder que inspira. Ou líderes que inspiram. Michele, Damares, Nicolas, eles não estão disputando 2026. Eles estão construindo quem vai mandar depois. E a hora de olhar para isso é agora, enquanto ainda parece só fofoca de família. Porque quando deixar de parecer, já vai estar pronto. Está na frente de todo mundo. É só parar de assistir a novela e ver por que a briga está acontecendo. Você já deve ter visto, né? A publicidade de bets estampada nas transmissões da Copa, no streaming, nas grandes emissões. É por toda parte, gente. Aqui não. Nosso jornalismo não fica do lado de quem lucra em cima das suas costas. Não desse jeito. E isso só se sustenta porque tem o meio premium. Você que nos apoia e acredita que precisamos pensar política e noticiário fora da polarização. Que precisamos voltar a conversar, que nem tudo tá perdido. E olha, é o que você garante assinando o plano premium do Meio. A pesquisa Meio Ideia em primeira mão. 2 newsletters especiais. O Meio Político e edição de sábado, direto na caixa de entrada, semanalmente. Além, claro, do acervo completo de séries e documentários originais no streaming, só por R$15 por mês. Vem ser premium.